E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui do podcast que fazem com que esse conteúdo chegue até você. Você sabe que organização é uma coisa super importante em qualquer negócio e especialmente lá com o produtor rural. É por isso que esse episódio chega até você com o apoio da Scad Agro. Há mais de 30 anos a Scad Agro ajuda produtores rurais de todo o Brasil a terem mais controle sobre os resultados da propriedade. Em um só lugar você reúne informações financeiras, gerenciais e fiscais, soluções como software de gestão e controle de grãos, ajudam a acompanhar estoques, movimentações e obrigações do negócio de maneira integrada. Na prática, isso significa mais organização, mais segurança, melhores condições para tomar decisão. E se você quiser se aprofundar nesses assuntos, acompanhe também o Gestão Rural, podcast produzido pelo Agro Resenha junto com a Scad Agro. Saiba mais em scadagro.com.br. Scad Agro, simplificando a gestão para o produtor rural. Mas uma boa gestão não termina na tela. Ela precisa virar decisão e resultado dentro da porteira. E na pecuária, isso exige informação, estratégia e a direção certa. Por isso, esse episódio também chega até você pela Nutripura. Você já deve ter ouvido falar aquela máxima, né, de que é o olho do dono que engorda o boi, não é verdade? Mas não basta só olhar. Desde 2002, a Nutripura trabalha ao lado dos pecuaristas, oferecendo produtos e serviços que ajudam a transformar as decisões tomadas no campo em resultados na produção e, principalmente, no bolso. E eu posso falar disso com propriedade, cara. Eu já trabalhei na Nutripura e vi de perto a competência técnica da equipe, a qualidade dos produtos e, principalmente, o cuidado genuíno com o negócio de cada cliente. Para acompanhar o que há de mais avançado na pecuária, siga a Nutripura nas redes sociais e acesse nutripura.com.br. Nutripura, o produto certo na hora certa. Então, muito obrigado a todos os nossos queridos patrocinadores, porque sem vocês não daria para comprar o leitinho das crianças, não é verdade? E tem muita, viu? Agora sim, vamos para o episódio dessa semana. Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente do Congresso de Aviação Agrícola. Aqui a gente está com o apoio do pessoal da Mosby, eles cederam o espaço aqui para a gente gravar também alguns episódios do Agro Resenha. E nessa semana eu estou aqui com Carlos Henrique Lima de Moura, sócio proprietário da CBC Aeronaves, empresa que atua aí no mercado de aeronaves e tem presença bastante ligada à aviação agrícola, né, cara? Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação em participar do seu podcast, né? Primeiro do nosso aí, do que a gente participa. A gente espera surpreender aí com boas informações. Vamos falar desse mercado aí, né, cara? Que é um mercado interessante. É um mercado bem diferente, peculiar, né? Na visão de algumas pessoas, né? E gigantesco. É isso aí, muito legal, muito legal. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui, você já viu, vai ser muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Carlos. E, Carlos, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou nascido e criado em Maracaju, MS ali, Cidrolândia, MS, daquela região. Conheço demais. Meu pai é gestor de cooperativa tem alguns anos, então a gente foi criado dentro de um armazém. E os anos foram se passando, né? A gente foi crescendo e eu sempre fui um cara com o coração meio acelerado. Dá pra perceber, viu? Dá pra perceber. Nunca aceitei muito que era imposto pra mim, assim, de profissão, né? Eu sempre busquei mais. E dei muito trabalho na escola. Muito trabalho na escola. Todo vendedor dá trabalho na escola, viu, velho? E as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu tentei algumas profissões, como bombeiro, como policial. Não tive esse. Tentei entrar no exército, não consegui também. E a vida foi passando, eu vendi móveis, a gente teve uma infância um pouco difícil, né? Quando eu era criança, vendi verdura, vendi pão. Depois, quando eu cresci, fui vender móveis, vendi muito tempo móveis, consertei celular. Sempre mexendo com vendas. Sim. Sempre mexendo com vendas e tal. Até que por um motivo diferente, inusitado, eu fui embora para o Mato Grosso, isso 2017 para 2018 ali. Uhum.
E chegando no Mato Grosso, tinha me formado técnico agrícola, resumindo meio superficial aí. E tentei uma oportunidade de técnico agrícola no Mato Grosso. Entrei numa vaga que não era como técnico agrícola, fui crescendo. Fiz o acampamento da Igreja Católica e conheci um piloto lá. Ah, que massa. Conheci um piloto. É um cara que me abraçou na época, porque eu estava sozinho em Campo Novo, Parecis. Fui para lá sem família, né? Uhum. E começar do zero, uma vida que já não tinha muita coisa, mas estava começando de novo, Sim. né? Não tinha amigos, não tinha família, né? Não tinha ninguém. E eu sempre fui um cara muito corajoso, assim, sabe? Corajoso por tudo que a gente passou na infância. Isso eu falo que me forjou. E eu conheci esse cara eu me interessei muito por aviação agrícola, me interessei demais. Eu já vi a aviação agrícola operando lá no MS, né? Mas era um negócio muito distante, assim, era um elefante branco, assim, que eu nunca imaginava ter acesso, né? Até quando a gente era jovem, uma oportunidade, a gente vendeu picolé, para ir ver os aviões lá em Campo Grande, ali no aeroporto Teruel, a gente vendeu picolé para poder ir lá. Antigamente tinha seu Pedro Teruel, isso há muito tempo atrás, para ficar perto dos aviões. E eu tendo contato com esse cara, que me abençoou, né? Fala o nome dele aí, porra. O cara te abençoou pra caramba. É Douglas Albano o nome dele. Aí, pronto. E aí esse cara abriu portas pra mim, me chamou, falou, não vou te prometer que você vai virar um piloto, mas vamos lá comigo lá, tem um serviço lá pra cuidar dos aviões, pra lavar avião e aí vai de você, né? Sim. E as coisas foram caminhando, né? Aí eu ajudava a lavar avião, preparava avião pra voar, lavava avião para fazer revisão, lá na empresa tinha, eles estavam começando uma empresa aeroagrícola, né? Posso falar o nome, né? Pode mesmo. Era Semear na época. Eles estavam começando, só tinha um avião, logo depois veio 2, eles eram vários sócios, né? E a gente foi se interessando, o tempo foi passando, a frota foi aumentando, a gente ajudava a fazer revisão, dava um suporte ali nas aeronaves ali, lavava, cortava grama de A a Z, né? Sim. E nesse lugar era uma fazenda que tinha um outro proprietário dessa fazenda que eu também prestava serviço para ele. No caso, eu era registrado na empresa dele. E lá, cara, a minha vida, mais uma vez, foi uma escola. Lá aprendi a lidar com trator, plantar, colher, comprar, né? Comprar peças, dar suporte na fazenda, né? E a gente fez de tudo lá, na fazenda e na empresa. A gente, um e outro. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, conhecendo pessoas, né? Fazendo o dever de casa de uma pessoa de bem. E em 2000 na pandemia, eu conheci uma mulher, né, hoje atualmente minha esposa, uma amiga em comum, ela minha amiga, a gente era muito amigo, muito brother, irmão mesmo, e acabamos se envolvendo, né, com o tempo, ela engravidou, e naquele momento da minha vida foi outro divisor de águas, porque a vida que eu tinha era muito boa, eu era querido por todos, amigo de todos, reconhecido por aquilo que eu fazia, que era uma referência, trabalhava com um cara de nome bom, uma empresa de aviação, o cara lida com avião, né? E minha mulher engravidou e eu comecei, mais uma vez, aquela fogueira no coração, sabe? Cara, isso aqui tá pouco pra mim. Como que eu vou sustentar uma criança, uma mulher, minha esposa agrônoma, engenheiro agrônomo, formado, e eu morando num container de aeroporto, né? Cheguei, conversei com eles, tentei ajeitar ali pra me ficar ali, pra mim não ir embora, mas aumentar ali, tentar me ajudar, né? E, enfim, acabou que tivemos alguns problemas e eu saí da empresa. Nesse eu sair da empresa, eu sempre fui um cara que oferecia as coisas pros outros, né? Não com o interesse de ganhar uma comissão. Porque nunca na minha cabeça que eu ia vender um avião, né? Sim. E eu nesse meio tempo, conheci um cara, ele foi olhar uma aeronave para comprar lá no Chapadão, em Campo Novo, Parecis, e a gente virou muito amigo.
Esse cara tinha uma empresa que era concorrente dessa outra empresa. E a gente conversava toda vez que ele ia. Ele era de Chapadão do Sul, ele ia pra lá passear e a gente conversava. Eu saí da empresa, eu tentei buscar outros caminhos, fiquei um pouco decepcionado assim com a aviação, não era aquilo que eu... Falei, pô, me dei e o negócio não aconteceu pra mim. Então, será que o problema sou eu ou será que não é isso pra mim? Mais uma vez, isso não é pra mim, né? E aí esse cara conversando, e o pessoal, quando eu saí, o pessoal veio atrás de mim pra trabalhar com outras pessoas da aviação lá, e eu não queria mais aquilo, fiquei meio magoadão. Uma pessoa me procurou para vender a aeronave dela lá, em Campo Novo. E eu cuidava dessa aeronave. Uma viúva lá. E eu vendi essa aeronave. Vendi sem pensar pretensão. Que você ia ganhar alguma coisa. Vendi como se eu estivesse vendendo, quando eu era moleque, um picolé, uma verdura. Não era profissional, assim, né? De entender como é que era uma mexida dessa, né? E, cara, deu certo. Deu certo, eu vendi o avião e comecei a conversar com um, com o outro. Os caras falaram, cara, vai nesse rumo, você é vendedor, vai nesse rumo e tal, né? Mas naquele momento eu precisava dar uma estabilidade para minha família. Eu não podia entrar de cabeça, cabeça, até porque eu não tinha cabeça, né? Eu não tinha estrutura nenhuma financeira, a gente nem de morar. Na verdade, quando minha filha nasceu, eu tinha nem onde morar. E aí, cara, Deus foi agindo na minha vida, e esse cara me beirando, ou vem trabalhar comigo aqui e tal, vem trabalhar comigo. E eu dava uma força para ele de vez em quando, lá no Mato Grosso mesmo. E ele sofreu um acidente, cara. E eu não queria trabalhar mais com aviação agrícola. Ele sofreu um acidente e falou, Carlos, eu agora preciso de você, cara. Vem, tal. Aí minha mulher, do meu lado, assim, cara, eu pensando, preciso dar Dá uma ribada aí, né, cara? Uma ajeitada, né? Falei, vou jogar alto. Falei, se esse cara quer tanto que eu trabalho pra ele, vou jogar a minha FIP lá em cima. Se for da vontade de Deus, ele vai pegar, né? Falei pra ele, eu vou por tanto, tal, né? Cara, o cara falou assim, olha... Arruma as malas aí, me manda o Pix da mudança. Toma. E vem embora pra Chapadão. E foi aí que... Legal. Minha vida, e esse cara sempre me incentivou a mexer, e eu fui mexendo com o avião. Cara, e é legal você falar isso, né? Porque assim, na vida da gente, sempre aparece uma outra pessoa, né? Que de alguma maneira, cara, às vezes ela não fala nada, te dá uma orientação, e aquilo ali que você achava que não ia virar nada, acaba se tornando um caminho pra você seguir, né, cara? Então a importância de você olhar e escutar, né, os mentores, porque às vezes o escutar não é ouvir só o que o cara tem para dizer, mas também para de alguma maneira aquilo ali te ajuda de alguma maneira, né, cara? Com certeza. Hoje o nosso mundo tá muito poluído, né? Você recebe muita informação, conhece muitas pessoas, o WhatsApp aproximou muita gente, bem e mal. É isso aí, né? É isso aí. A gente tem que ter aquela inteligência de filtrar quem que é bom pra gente, as pessoas que querem bem a gente, né? Pessoas que agregam, porque a pessoa boa, às vezes, não é aquela que fala que você quer escutar. Sim, exato. É que te dá pancada, que te forja, né? Exato. E, cara, indo já nesse caminho, né? Porque eu acho que é interessante um pouco a gente entender um pouco da sua história, né? Porque às vezes o cara... Eu até te comentei, né, antes da gente começar, meu irmão é vendedor de máquina também, né? Agrícola. Sim. E usados. Sim. Né? E trabalhou muito tempo em empresas, né? Sim. E depois foi seguir o caminho dele sozinho, né? De alguma maneira você fez mais ou menos a mesma toada ali, né? Não com vendas antes, mas no meio ali. Hoje, cara, trabalhando com isso, assim, ainda existe muita oportunidade para quem... Porque, assim, talvez você seja a primeira pessoa que vende avião que eu conheço, tá ligado? Porque eu não tô nesse meio aqui. Assim como muita gente que me ouve aqui ou me assiste, também não sabe, né? Que existe uma oportunidade nesse negócio. Sim. Como que você traz, assim, esse mercado, cara, hoje? É um mercado que nem você falou, o primeiro vendedor de aeronave que você conheceu foi eu, né? É um mercado muito específico, né? Muito específico. A pessoa ter a bagagem, ter a vivência, né? Principalmente nós, que é focado na aviação agrícola ali, né? A gente trabalha com aeronaves comerciais também, mas focado no agrícola.
Então, dependendo do aeronave que você fala, o modelo ou o prefixo do avião, na hora já bate um estralo na minha cabeça. Eu conheço, sei de quem que sei tudo que aconteceu com essa aeronave, ou tem boas referências ou ruins, né? Isso na hora de você vender o avião faz total diferença. Você ter a bagagem, a vivência dentro desse comércio, que nem eu. Eu ajudava a fazer revisão, tinha um mecânico lá nessa empresa, que eu ajudava a fazer revisão. Lavava avião, ajudava ele a desmontar, arrancava a hélice, tudo que precisava ali, a gente dava uma força para ele, entendeu? Fazia as revisões. E isso agregou no meu negócio. Claro. Porque é uma construção, né? Você tem que ter uma propriedade para um determinado assunto que você quer dominar. Sim. Né? Hoje a gente tem muito que aprender ainda. Claro. Mas, olhando a grosso modo, a gente sabe desenhar o tipo de modelo de negócio seguro. Aeronave boa, aeronave que não vai te dar dor de cabeça, aeronave que você vai falar, olha, Carlos, obrigado, o avião é bom. Legal. E, cara, uma coisa que é interessante, assim, eu imagino que você deve continuar, até estar no Congresso, pode ser você deve continuar sempre buscando aperfeiçoar, entender um pouquinho melhor no negócio, né? Porque uma coisa é você trabalhar com as máquinas, conhecer a mecânica, entender como é que funciona ali. Outra coisa é você trabalhar com vendas de um produto que é, vamos dizer, caro, né? Para os moldes normais aqui que a gente trabalha, que é um produto de alto valor agregado, né, Sim. cara? Como que você hoje ajuda o produtor a definir se é uma boa compra, se não é, além da parte de qualidade mesmo assim, Sim. mas, poxa, você precisa mesmo, não precisa? Como que você hoje trabalha essa parte mesmo com o produtor, assim, cara? O produtor não, né? Com o cliente, né? De regra geral. O cliente gera demanda. É que quando o cliente, a aviação agrícola, ele também é um mercado muito fechado, assim. A pessoa, quando vai fazer investimento na aeronave, pelo valor agregado ser muito alto, provavelmente ela fez um estudo. Um exemplo assim: o cara planta 6 mil hectares lá e tem X pulverizadores. Uma área de 6 mil hectares comporta uma aeronave. Dependendo do porte dela, comporta uma aeronave. Sim. Agora o cara chega em nós e fala assim: Carlos, eu tenho 2 mil hectares e vou fazer um investimento numa aeronave de 7 milhões. A conta não vai fechar, né? A gente tem que deixar claro isso. Vender com a razão, Sim. não com a emoção. Porque na frente, essa conta vai chegar. O cara vai começar a ter prejuízo, ele vai gerar um problema para ele mesmo, né? Então a gente tenta alertar, né? Tenta acertar os pontos, fazer cálculo, até o tamanho da aeronave, o volume de carga que a aeronave vai carregar, as áreas dele se são áreas mais picadas, se são áreas de bons rendimentos, que hoje o custo de um avião, quanto mais rendimento ele tem, mais barato fica a aplicação dele, entendeu? Sim. Então, dependendo, o cliente tem 10 mil hectares lá, e as áreas dele são todas picadas, ele não vai dar o rendimento de uma área que dá um rendimento alto. Então, o custo dele acaba ficar um pouquinho maior, né? Porque não é só a área, né? É o quão bem você consegue trabalhar nela, né? Exatamente. A eficiência, a qualidade, o momento da aplicação, os horários da aplicação, às vezes as pistas que ele tem é muito longe as áreas. Então, talvez é melhor ter 2 aviões, um menor e um maior. Isso tudo a gente consegue chegar no coeficiente ali pro cliente, sabe? Sim. Cara, e até nesse assunto, acho que é legal, né? Assim, eu imagino que você já deve ter, dentro desse processo seu, né, de construção da empresa e tal, você deve ter conversado com vários clientes e potenciais clientes, né? Teve algum caso, assim, que o cara chegou para você com uma demanda e se analisou e falou assim, pô, acho que é melhor ir por aqui, assim, tem algum caso, assim, que você pode contar pra gente? Não precisa contar nomes, né? Mas Sim. até pra gente entender como que é esse trabalho, né? A gente teve uma demanda agora até recente, um cliente, a gente foi na Grishow, foi encontrar um cliente lá, e ele tinha na mente dele que ele precisava comprar um Ipanema 203, que hoje é o maior avião agrícola fabricado pela Embraer, é a última versão do avião, a última atualização do avião, esse 203. Ele carrega 1.050 litros. E esse cliente tinha na mente dele que ele tinha que comprar um 203.
E a gente começou a conversar, né? Vai pagar X no 203, será que a gente pega um turbo? Turbo abre porta, turbo... Você consegue agregar, prestar um serviço a mais numa usina, exemplo, um combate a incêndio, né? Ser um prestador de serviço mais completo, né? Porque tem uma aeronave com capacidade de carga maior, né? De repente, seu serviço aumenta, você tem que comprar outro. Ipanema. Ah, Carlos, é muito para mim no momento, acho que não dá. E eu fui conversando, amadurecendo, até que chegou num ponto que ele me ligou. Carlos, tem que ser um turbo, cara. Tem que ser um turbo. Por quê? Eu tenho mais eficiência, eu diminuo minha operação. Se eu colocar mais um Ipanema, é mais um piloto, sim, mais um auxiliar de pista. E com o turbo, eu consigo maximizar as aplicações, né? Ter maior volume com uma aeronave só. Fechamos o negócio, a gente acompanhou a pré-compra do início ao fim. E hoje ele tá mega feliz aí com a aeronave que ele comprou. Legal. E o Carlos, uma coisa que você falou ali atrás do negócio, cara, que eu sempre tive essa curiosidade, na verdade, né? Você falou, ó, dependendo do prefixo, eu sei o histórico dela, né? Cara, explica pra gente que não entende nada desse negócio, cara. O que significa os prefixos? Como que é esse negócio? E como que você avalia também, né? Uma aeronave usada, que é o seu mercado, assim. Sim. O prefixo é o CPF da aeronave. Então, hoje tem o RAB, né? Que é um cadastro único da ANAC. Você consegue puxar lá, coloca no RAB lá o determinado prefixo. Papa Tango Serra Romeu Alfa. Ele vai ali te dar o nome, número de série, nome do cliente, o proprietário, número de série, capacidade, peso de decolagem, tudo ali, né? Ali é a identidade da aeronave. Sim. Então, tem muito de entre piloto conversar, conversar sobre o prefixo do avião. Ah, minha primeira safra foi no Romeu Serra Bravo. Minha primeira safra foi no Romeu November Yankee, um exemplo. Meu primeiro avião que eu voei foi o November Romeu Yankee, que foi o primeiro avião que eu tive contato, assim, de perto. Uhum. Então, hoje, no meio dos pilotos ali, o prefixo você fala... O cara já não é sabe. só eu, sabe? O piloto às vezes fala, não, eu voei esse avião em 80, nos anos 2000, sabe? Sim, então sim. E uma aeronave boa, quando a gente fala assim de histórico de aeronave, uma aeronave agrícola acidentada, não é porque ela teve um acidente que ela está condenada. Aonde que ela foi feita, o acidente que ela teve, aonde que ela foi feita, o que foi colocado nela, foi trocado os componentes, não foi recuperado, o que foi, o que não foi. Uma aeronave, para ela ser condenada com um histórico de acidente, uma aeronave que foi feita no quintal de casa, que hoje isso é muito difícil de acontecer. É raro, né? Pelas leis, pelas fiscalizações, né, pelos órgãos hoje que são muito mais presentes no campo aí, né, na fiscalização para todo lado, né, a gente sabe como é que tá o Brasil. Então, hoje uma aeronave que tem acidente, às vezes ela é melhor do que uma aeronave que nunca teve acidente. Porém, teve o acidente e foi escondido. Ninguém sabe. Uhum. Entendeu? E foi feita no fundo de casa. E você consegue, nessa busca que você falou, você consegue ver o histórico da aeronave, assim? Se o acidente ocorreu e foi registrado no CENIPA, lá tem o histórico, tem foto, o que aconteceu, dependendo do tanto, da quantidade de tempo que passou o acidente. Tem até o relatório final lá, se for perca de potência, se for perca de controle em voo. Lá tem todo o histórico. Uhum. Na contramão disso, nós buscamos essa pesquisa, tentamos levantar essa pesquisa, e também vamos na Rádio Peão. Claro. Oficina, que região que essa aeronave trabalha? Ela trabalha em Goiânia. Temos contato em Goiânia? Fulano, conhece esse avião? Esse avião é bom? Teve algum acidente? Não teve e tal? Então, assim, é muito difícil a gente errar, não passar despercebido um acidente. Sim. E quando acontece isso, a gente já aponta de cara, né? Porque o negócio é confiança. Esse negócio é um negócio muito de confiança, sabe? Sim. Porque o cliente está comprando aquilo que você está prometendo para ele, né? Exatamente. Ainda mais isso, né? Ainda mais um produto como esse, que, como eu falei, alto valor agregado. E se tiver manutenção mal feita ou tiver escondido um sinistro como esse, né? Cara, pode arriscar a vida de quem tá ali, né, cara?
reforçando. Não que a aeronave que tem acidente Sim. perca valor ou não sirva. Uma aeronave com um incidente feito numa oficina de renome, às vezes vale muito mais de qualquer outra aeronave, sabe? E isso traz um ponto também, né? Porque você falou uma coisa do acidente, mas, por exemplo, tem horas de voo também, né? Que, pelo que eu tô entendendo também, não quer dizer muita coisa. Pode ter muitas horas de voo e ainda ser uma aeronave com valor, assim como algumas que podem não ter muitas horas de voo e ser uma aeronave de menos valor do que essa, né? Exatamente. Os motores, a turbina, ela tem um TBO. Que é um TBO? Que é um limite de uso que a fabricante determina. Uhum. Um exemplo, tem motor que é 1.500 horas, a pistão, tem motor que é 2.000 horas, tem turbina que é 3.600 horas, tem turbina que é 4.000 horas. Hoje, no Brasil, é permitido voar o condition. Esses motores ficam ou condition. O que é o condition? Ele dá o TBO, o número de horas, né? E um motor a pistão, a cada 100 horas, é feito uma análise desse motor. É medido compressão, é feito uma análise de óleo, né? Se tá tudo ok, prorroga-se mais 100 horas. Você vai fazendo a revisão de 100 em 100 horas, né? Uhum. A turbina, a mesma coisa. Hoje você pode voar o condition. Deu 4.000 horas, o TBO das horas da turbina, é feito uma HSI, é analisado os componentes, como é que estão, e você consegue estender, né? Hoje existe até programas de manutenção. Dependendo do programa de manutenção, você consegue estender 1.000 horas, a cada 1.000 horas, a cada 500 horas, a cada 2.000 horas, né? E você faz lá a análise do motor, se o motor tá ok, em conformidade, bora voar. Sim. E já teve algum avião que você falou assim, cara, esse avião aqui é melhor não ir nele, não? Teve, cara. Teve. Foda, né, cara? Teve. E quando a gente tá começando, principalmente, é o momento mais difícil ali. Porque como você tá começando, você vive daquilo, Sim. né? E aí você tem que, mais uma vez, agir com a razão e não com a emoção. Porque o mercado da aviação agrícola ele é muito pequeno. Sim. Se você der um passo errado, isso pode te tirar do mercado. Sim. Entendeu? Sim. E o que destrói a confiança nesse mercado, assim? Óbvio, tem toda essa questão, né, de tipo fornecer o produto certo pro produtor certo, pro cliente certo e tal. Mas o que você já viu acontecer que, pô, isso aqui o cara saiu do mercado porque fez tal coisa, assim? Vender pensando no dinheiro, sabe? A comissão, ela é natural. Você vai ganhar. Você vive daquilo, você vai ganhar. Então as coisas têm que ser leves. Eu não sou aquele tipo de vendedor que fica o dia inteiro ligando pro cara. O cara te perguntou o preço de uma aeronave. O cara já no outro dia, meu Deus, não é vender a todo custo, sabe? A gente tenta vender, eu levo isso aí como coisa de vida para mim. Menos é mais. Eu prefiro vender com qualidade do que vender e se queimar, arrumar problema para mim e para o meu cliente, entendeu? Então, vender com a razão. Sim. Né? Vender com a razão. E se manter no mercado naturalmente. Né? Porque é muito mais sobre quanto tempo você vende do que o quanto você vende num determinado período de tempo, né? Exatamente. A gente só tem o nome da gente, né? Melhor que dinheiro no bolso, diz que, né? A gente tem o nome da gente. Hoje eu tenho 33, eu sou um cara que tenho 33 anos e graças a Deus tem muitos clientes que me ligam e pedem meu aval para um determinado negócio. Às vezes não é nem sobre avião, mas pergunta sobre determinada pessoa. Você conhece, Carlos? Olha, eu conheço, sim, Então, assim, você imagina a responsabilidade. Sim, sem dúvida. Né? De se pôr no lugar do outro, né? Pô, tá louco. Não, e uma indicação, ela é muito pior, cara. Porque se você indica um cara que você, pode até ser amigo e tal, você vê que o cara dá uma mancada. É foda, né? Porque eu mesmo parei de indicar muita gente, assim, de coisa errada que acontecia, sabe? Sim. E é foda isso aí, né? A reputação é muito importante nesse meio, né, cara? Sim. Volto a falar, né? Menos é mais. Melhor você dar uns passos menores ali, precisos, do que tentar abraçar o mundo ali e cair em rascada. Exatamente. Assim. E, cara, a gente vem
passando alguns anos aí já, né, do agro, mercado não muito bom e tal. Você que trabalha com vendas, você tem que estar de olho nessas coisas, né, cara? Vocês conseguem, você, de certa maneira, nesses anos atuando com vendas e tal, você consegue dar uma antecipada no mercado? Você consegue... Como que tem sido isso no negócio, assim, de vocês, cara? A gente vinha a aviação agrícola vinha uma ascensão muito forte, né, nos últimos anos aí, né? Vem a pandemia, cresceu muito, a gente vem um crescimento gigantesco. Esse ano de 2026 foi um ano mais adverso, né? Clima, preço das commodities baixo, né? Baixo investimento do produtor rural. E isso automaticamente afetou o mercado da aviação agrícola, que é os prestadores de serviço, até próprio mesmo, as mesmas fazendas voaram menos. Então isso afeta no bolso do piloto, né? Menos dinheiro no mercado, né? Menos investimento. Sim. Então o cara que estava pensando em pular numa aeronave maior segurou, ver o que vai acontecer, porque é um ano político também, né? Tem isso. Um ano também. político. Tem um El Niño aí muito forte, segundo as mídias aí vindo. A gente vê um desenho disso acontecer, porém o mercado é cíclico, né? Quantas baixas e quantas altas tem? Eu sou jovem, né? Passei por uma só, né? Então, hoje eu venho passar a segunda. Não lidava nesse mercado da aviação agrícola, mas entendi que a gente viveu uma crise muito forte, aquele governo Dilma, né? Sim. E esse ano agora a gente está vivendo um ano difícil, porém, quem está trabalhando está conseguindo ainda alguma coisa. Mesmo que voou pouco, ainda voou alguma coisa. Então, o mercado, como eu disse, ele é cíclico. O ano que vem pode melhorar, pode mudar o governo para bem ou para ruim, né? Sim. Isso tudo, a gente pode pôr uma linha também na nossa vida e esperar, vai mudar o governo, vai dar tudo certo. Não. Também não é assim. Não é assim também. A gente tem que ser otimista e trabalhar. Minha mulher falou, os anos bons, os outros anos para trás eu rodei menos. E agora que é um ano mais difícil, estou rodando mais. Sim. Você tem que ser mais visto, você tem que estar bem posicionado. Porque a hora que a oportunidade vir, você está em cima, né? É isso aí. Ficar em casa não dá. Como é que é? Picolezeiro que não anda não vende picolé, né? Guri parado não vende picolé, né? Isso aí mesmo. É isso aí, cara. Isso aí. E, cara, a gente tá aqui no Congresso de Aviação Agrícola e eu, particularmente, tenho ido à AgriShow muitos anos. Sim. Né? E, cara, eu vi uma mudança gigantesca, assim, na quantidade de empresas de drone, por exemplo, né? Não sei se você também tá nesse mercado, mas, assim, o que você tem visto em relação a esse mercado novo, né, entrante de drones, cada vez mais com maior autonomia, né? Como que você vê essa relação entre a aviação e a aplicação por drone, assim, também, cara? O que você tem visto no mercado aí, velho? Olha, eu vejo que a tecnologia não tem jeito, né? E quem não se adaptar aí vai ficar para trás, né? E hoje o drone é mais uma ferramenta de trabalho aí para o agricultor rural, para o prestador de serviço, né? E ela vem se alavancando. A gente vê em 2020 tinha drone de 30 litros, hoje tem drone de 600 litros aí, né? No mercado. Acaba ocupando um espaço da aviação agrícola nas áreas menores ali. O drone chegou forte. Um exemplo, Rio Grande do Sul. Eu tenho cliente que perdeu 50% das áreas para drone, né? É um número muito expressivo. Sim. Muito expressivo. Porém, um drone hoje para você comprar, você consegue comprar com 120 meses de prazo, né? Consegue pegar FCO. O investimento é muito menor, né? Sim. Isso fortaleceu que o drone entrasse muito forte, né? O que vai ser do mercado daqui para frente, a gente não sabe ainda, não consegue ter um desenho preciso. Porém, a tecnologia cada vez mais vai conseguir avançar. Vai ocupar. Né? A aviação agrícola, ela vem se modernizando. Hoje os volumes de vazões são muito menores do que antigamente. Hoje você tem fluxômetro, você consegue fazer uma aplicação precisa, com qualidade, usando menos água, né? Diminuindo a vazão e você acaba economizando produto também. Sim. Que você consegue cobrir uma faixa muito maior reduzindo vazão, com equipamento de ponta, que o avião é uma ferramenta única, né? Porém, o drone eu vejo que tem um espaço dele também. Claro. Né?
O drone vai em regiões em áreas que o avião não consegue ir, né, cara? Exatamente. Vem se modernizando, resolvendo um problema que tinha, que são as áreas de reserva, né? Aquelas áreas que tem proteção ambiental ali, que você tem um raio que você não pode operar, o drone já pode. Porém, também, umas semanas atrás, a ANAC vai começar a regulamentar os drones também. O drone agora precisa de um plano de voo, né? Sim. Então, eu acredito assim, tudo é agregável, né? Mas assim, cada um tem que saber o seu... Até que ponto ali o drone vai, até que ponto o avião vai. Eu acho que um vai somar com o outro. Sim. No futuro breve. Sim. A gente vê drone hoje de 600 litros, né? Operando nos grandes grupos. A gente nem imaginava isso que poderia acontecer, mas é uma realidade, né? A gente vê grupo aí que tinha 2, 3 aeronaves operando na propriedade, e hoje tem 2 drones e 2 aeronaves, ou 2 drones e 1 aeronave, né? Então, o filé fica para o piloto e as áreas de bico ali manda para o drone. Então, assim, querendo ou não, um ajuda o outro, né? Claro. E você falou uma coisa muito importante, né, cara? Assim, ó, a tecnologia tá aí. Eu fiz agronomia, formei há 15 anos atrás, né, cara? E o que eu aprendi lá de pulverização, acho que nem serve mais se eu fosse trabalhar com isso hoje, né? Mas, de fato, né, cara? A aviação agrícola, eu não tenho eu tenho essa percepção, tá? Sim. Não sei se é verdade. Mas eu acho que ela demorou talvez um pouco mais para implementar a tecnologia dentro do processo, né? Não só de bico e tal, mas, eu lembro, eu ia trabalhar numa fazenda que você tinha que ficar lá embaixo com o negócio para o cara saber onde que era a faixa, né, cara? Então, assim, isso hoje em dia é desperdício, né, cara? Muitas vezes. Então, o setor tem que avançar também nesse aspecto, né, cara? Eu vi os dois lados da moeda, né? Trabalhei com contratante de aviação agrícola e com prestador de serviço de aviação agrícola. Então eu olhei os dois lados. O que eu vejo, assim, que o pessoal um pouco ficou um pouco para trás, é demonstrar as coisas boas da aviação agrícola. Sim. Tornar isso evidência, né? Uma faixa, a redução da vazão, quebrar essa metodologia do avião. Porque muitos anos foram passando e foi falando só coisa ruim, né? E, na verdade, a aviação ela é uma máquina muito precisa. Exatamente. Entendeu? A gente aprendia na faculdade, cara, que a operação mais barata, em tese, era a aviação. Pela quantidade de área que ela consegue cobrir, pela vazão, enfim. Não tem amassamento, né? Mas isso muito tempo ficou no off ali. Sim. Hoje a gente vê muito mais gente falando sobre isso. Claro. Né? Se isso, quem sabe, tivesse acontecido há uns anos atrás, talvez não seria uma brecha, né? Uma lacuna tão grande onde os drones entraram, né? Um exemplo assim, já aconteceu de eu vender aeronave para o cliente e a pessoa que foi contratada pelo produtor, não saber usar o equipamento. E o cara investiu X de produto na área dele, num determinado fungicida, e não surtiu efeito. Ele não colheu uma média legal, a soja dele ficou um pouco doente, né? Enquanto o vizinho, que operou o mesmo produto, que usava avião também, ficou perfeito. Sim. Então, assim, é muito sobre posicionamento, sobre entender, sobre querer entender. Eu sou fã daquele piloto que é técnico, aquele cara que é chato, que ele vê o leque ali do rotativo diferente, ele já para a aeronave, olha, vamos olhar aqui, vamos ver o que está acontecendo, sabe? Quando o cara vem e começa a falar para mim da parte técnica de avião, um piloto, cara, eu falo, cara, que massa, esse cara, ele gosta mesmo daquilo que ele faz. Ele não só monta no avião e manete para frente, sabe? Sim. Isso Legal. aí que faz o produtor investir na máquina maior, faz investir na aeronave, entendeu? O cara fica contente. Muito sobre gente, né, cara? Exatamente, isso aí, legal. exatamente. Interessante. E, cara, a gente tá indo quase pros finalmente aqui. Acho que você é um cara jovem, 33 anos aí, tá nesse mercado já há algum tempo, né, cara? Às vezes tem outros Carlos Henriques aqui que estão ouvindo, assistindo, que gostam desse negócio. Sim. E, de alguma maneira, não enxergaram ainda que isso aqui pode ser um caminho a se seguir, né, cara? Sim. O que você pode deixar aí pra quem tá ouvindo a gente, que gosta desse setor, cara, e quais oportunidades, enfim, o que o cara tem que fazer pra se posicionar bem nesse mercado? Sim.
Eu falo que assim, você tem que traçar uma meta e ir atrás. Um exemplo, né? Eu nunca me imaginei que ia fazer acampamento da igreja com um piloto, cara. Que o cara ia abrir portas pra mim. Sim. Porém, eu nunca fiquei dentro de casa. Tanto é que a minha igreja, a minha família inteira são da congregação cristã, de uma determinada igreja. E eu tava fazendo acampamento da igreja católica. Uhum. Através de uma pessoa que falou assim, cara, vai fazer o acampamento. Lá você vai conhecer pessoas, lá você vai se relacionar, você merece. Fui sorteado e fui atrás. Mas desde criança, quando eu era pequeno, que eu vendia verdura, vendia picolé, eu sempre fui atrás. Eu nunca aceitei o meu mundo ali. Eu nunca aceitei o que as pessoas falavam que eu tinha que aquilo ali, eu tinha que viver aquilo. Eu fazia com uma certa revolta no meu coração. Eu falei, não, cara, mas eu mereço mais que isso aqui. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou? Mas isso não é a qualquer custo. Você não tem que ser aquele cara que se aproxima das pessoas com interesse. Não é isso. Você tem que buscar, entender, se aperfeiçoar, se relacionar com pessoas que te inspiram, são melhor que você, pessoas de bem, entendeu? Pessoas que buscam constantemente com exemplo no dia a dia, entendeu? Exemplo, teve cara mesmo assim que, cara, como que você aguenta esse cara? Tenho vontade de matar esse cara. Cara, beleza, mas na contramão, o cara tava me forjando ali. Eu, não, tá de boa, tinha umas horas que se revoltava, respirava, voltava ali, porque o cara tava agregando pra mim, claro. Ele tava me forjando, a gente precisa de uma, a enxada ali, ela não tem que comer ali, a lima não come, um ferro ali, a gente precisa ser moldado, isso vai ensinar você, se você tiver que dar passo pra trás, você vai dar passo pra trás, a pancada é certa, isso em todo o mercado também. Sim. A aviação é fechar um mercado mais exclusivo, único, porém, você vem num evento desse aqui, quantas pessoas você conhece? Exatamente. Né? Sim. Aqui é o lugar de você começar, de você trocar uma ideia, de você buscar um contato, né? Você ir numa oficina de manutenção, você ir numa aeroagrícola, entender como é que é o processo, você pesquisar como é que é. É um mercado gigante, tá? Tem como ser vendedor de peça, tem como ser vendedor de avião, tem como, que nem os nossos parceiros da assessoria, é um mercado gigantesco, tá? Tem gente que vive de cuidar de documento de avião, tem gente que ganha dinheiro lançando hora para piloto na caderneta. Uhum. Então é um mercado gigante. Se você quer, isso em tudo na vida, vai atrás. Legal. Vai atrás. Em casa não vai cair no seu colo. Não vai cair no colo, não. Legal. Carlos, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente no AgroResenha. Espero que quem tenha ouvido, escutado aí o nosso episódio aqui tenha aprendido um pouco aí também. Não só sobre aeronaves, aprendi muito sobre aeronaves aqui que eu não sabia, mas também, né, toda essa caminhada aí que é super importante para todo profissional, né, empreendedor, sim. Enfim, cara. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu falei o nosso primeiro podcast. Espero ter trazido, a gente é meio tímido aí, meio chucrão aí, mas tentamos se expressar da melhor forma aí. Te agradeço demais o convite, tá? Eu estou lá em Chapadão do Sul, nosso escritório tá lá, de portas abertas, se quiser fazer uma visita, conhecer minha família lá. E nós nos vemos em breve, né? É isso aí, muito cara. Até ia falar como que quem tá ouvindo a gente ou assistindo aqui pode acompanhar o seu trabalho também. Sei que você faz um trabalho aí nas redes sociais aí, cara. Nós temos uma página, né, que a gente anuncia nossas aeronaves e divulgando nossos trabalhos. A gente é muito presente no campo e nos eventos. Eu disse, a gente investe muito em estar no campo, na lida, no dia a dia ali, conhecendo e visitando nossos clientes. Se chama CBC Aeronaves. Então, para quem tem interesse ali e ver nossa página, ver nossos vídeos ali, a gente tenta levar de tudo o que acontece nos eventos para aquela página e aproximar as pessoas, querendo ou não, da aviação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, cara, a gente tem um último bloco aqui no AgroResenha, que é um quiz, cara. Vamos nessa? Bora. A rocha. Prometo que não tem pegadinha. Eu vou fazer uma pergunta e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá. Beleza? Carlos Henrique, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Chorão. Histórias, nossas histórias. Ah, legal, essa é boa. E, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Mais legal que eu visitei?
A capela do acampamento da igreja. Ah, legal. Foi lá em Campo Novo? Campo Novo Parecis. Legal, bacana. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? São várias. Eu adoro cozinhar. É mesmo? Estrogonofe de carne, Aí, churrasco, é comigo. É com você mesmo, bom demais. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar aqui com a gente, cara? Tem. Eu não sei te falar assim com precisão, mas é. Morro milionário, seja um milionário, morra tentando. Ah, legal. Que foi até um patrão meu que me deu. É mesmo? Nossa, eu fiquei muito feliz. O primeiro livro que eu ganhei. Falei, meu Deus do céu, o cara tá gostando de mim mesmo. Legal, cara. Agora, uma mais filosófica pra gente finalizar, meu. Se você se encontrasse com o Carlos Henrique de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Continua. Isso aí. Muito bom, cara. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa minha com o Carlos aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. E também siga o nosso canal lá no YouTube, cara. Só buscar por AgroResenha lá também. Todos os episódios estão sendo divulgados em vídeo lá. Você sabe que é uma novidade quase isso aí, né? Mas estamos lá no YouTube também. Então se inscreve no canal para receber todas as notificações. Você pode acompanhar os episódios também no nosso site, www.agroresenha.com.br. E esse podcast, assim como vários outros, faz parte da Rede Agro de podcast. Então você colar lá, você pode escutar esse episódio pela rede também. Siga as nossas redes sociais, só buscar por @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn. E entre no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição do episódio. Ele tem lá mais de 300 pessoas que estão lá no grupo, recebendo informações diárias aí de mercado, recebendo os bastidores aqui do podcast. Todos os episódios novos também vão sendo divulgados lá no grupo, cara. Então, muito legal. Já entre aí no grupo também. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Nós adoramos receber ois, beleza? E, cara, sempre finalizo meus episódios aqui, viu, Carlos? Com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Que impacta direto aí no negócio de vocês. Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. Tá tudo organizado. Boa. Meu amigo, obrigado, hein, cara. Deus abençoe pela oportunidade. Amém, tamo junto.